Olá, eu sou o pastor Laudenor Alves e seja muito bem-vindo ao meu canal. Ao final deste vídeo, se você gostou do conteúdo, dê o seu like e inscreva no meu canal, que ficarei muitíssimo agradecido. Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte: o sogro de Moisés era queneu ou midianita? Este é um dos assuntos controversos da Bíblia, porque enquanto a maioria dos dicionários bíblicos, ao mesmo tempo em que em algum lugar afirma que o sogro de Moisés era midianita, o mesmo dicionário, em outro lugar, afirma que era queneu. Exemplo, a pequena enciclopédia bíblica, na página 370, afirma que Jetro, sogro de Moisés, era descendente de Abraão e Quetura, os quais foram os ancestrais dos midianitas. O mesmo dicionário, na página 599, diz que o sogro de Moisés era queneu. O Dicionário Bíblico Universal de Buckland, página 230 e 367, afirma a mesma coisa. Ao mesmo tempo em que o sogro de Moisés era midianita, era também queneu. Afinal, o sogro de Moisés era queneu ou midianita? Para entender isso, vamos ver quem eram os queneus e quem eram os midianitas. Os queneus. Quando Abraão chegou a Canaã, os queneus já habitavam lá, na mesma terra que foi prometida por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Nessa época, os queneus eram possuidores de terra naquela região, portanto, eram muito prósperos e faziam parte dos povos que deveriam ser expulsos da terra prometida. Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 19. Para entender melhor, vamos ler o texto a seguir na Nova Versão Internacional da Bíblia. E os clãs que viviam em Jábes, os tiratitas, os simeatitas e os sucatistas, esses foram os queneus descendentes de Ramate, ancestral dos ramateus, antepassados da família de Recabe. 1 Crônica, capítulo 2, versículo 55. Vamos comparar o texto que acabamos de ler com o texto a seguir. Canaã gerou a Sidom, seu filho mais velho, e Et. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam, como também os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os aveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os emareus e os ramateus. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiu até Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Gênesis capítulo 10,
versículo 15 a 20. Nos textos lidos, vemos que os queneus eram descendentes de Cã, filho de Noé, conhecidos também como cananeus. Portanto, Robabe era um cananeu e jamais poderia ser sogro de Moisés. Vamos ver agora a origem dos midianitas. Após a morte de Sara, Abraão se casou com outra mulher chamada Quetura, da qual gerou 6 filhos, entre os quais um se chamava Midian. Gênesis capítulo 25, 1 e 2. Provavelmente pelo fato de ter gerado mais filhos, Midian se tornou o patriarca da família, dando o próprio nome ao clã. O sacerdote Jetro era midianita, descendente de Abraão. Vemos pelos textos citados que queneus e midianitas eram povos distintos e não há condições do sogro de Moisés ser queneu e midianita ao mesmo tempo, a não ser que usemos a criatividade, ou seja, ver o que não existe. O sogro de Moisés. A respeito do sogro de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 16, diz categoricamente que Jetro era pai de 7 filhas. Não há qualquer menção a um filho do sexo masculino. No entanto, no livro de Números, capítulo 10, versículo 29, aparece um suposto cunhado de Moisés chamado Robabe, que seria filho de Reuel, sogro de Moisés, ao qual Moisés ofereceu benefícios se o mesmo servisse de guia ao povo através do deserto até Canaã. Números capítulo 10, versículo 29 a 33. No livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 11, aparece uma pessoa com o mesmo nome, Robabe, como sendo sogro de Moisés. Mas é preciso lembrar que Jetro, após visitar Moisés no Monte Sinai, voltou para a sua terra, isto é, para Midian. Êxodo capítulo 18, 27. Sendo assim, não há condições de se tratar da mesma pessoa. Portanto, sobre esse assunto do sogro de Moisés, a conclusão que podemos chegar é que o sogro de Moisés, Jetro ou Reuel, era midianita, descendente de Abraão. Quanto a Robabe, há mistérios a ser revelado. O que podemos afirmar é que, por ser cananeu, ele jamais poderia ser sogro de Moisés. Sendo assim, o sogro de Moisés era midianita por ser descendente de Abraão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as misericórdias de Deus sejam sobre a sua vida e até ao próximo vídeo.